Nessa aula aqui a gente vai fechar com chave de ouro essa parte de validação. Dessa vez a gente vai criar uma função que vai criar os middlewares de validação para nós. Uma função que vai deixar o trabalho muito mais simples de quem está criando as validações. Essa função ela vai ser chave aqui no projeto para simplificar o trabalho e economizar dezenas e dezenas de linhas de código no nosso projeto. Olá, Dev! Tudo bem contigo? Eu espero que esteja tudo bem aí contigo e seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de API REST em Node e TypeScript. Dev, nessa aula aqui a gente vai finalizar de uma vez essa parte de validação de dados de entrada na nossa API. A gente vai construir uma função que ela vai ser responsável por criar um middleware de validação da nossa API. Essa função ela vai nos permitir validar o corpo da nossa requisição, o header, os query params, os params em si. Então a gente vai conseguir validar tudo isso numa única função, de uma forma bem simples e garantindo todas as vantagens que o TypeScript consegue entregar para nós. Essa função vai deixar o nosso código muito mais simples mesmo. Então eu já vou te pedindo desde agora, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal se o conteúdo que eu tô fazendo até aqui, ele tá te agregando. E caso tu tenha chegado aqui nesse vídeo apenas pelo título aí, não sabe que isso aqui é um curso, esse aqui é um curso completo em que a gente está desenvolvendo API REST, Node e TypeScript do começo ao fim. É um projeto para uma pessoa iniciante, mas não é por isso que eu não deixei de entregar o máximo de conteúdo que eu consegui, o máximo de coisas de otimizações e melhorias que eu pude fazer nesse projeto. Essa aula aqui é um exemplo disso, em que a gente já tem a validação de dados, já funciona do jeito que tá, mas o que a gente vai fazer aqui é para ir um pouco mais além do que simplesmente o basiquinho, só aquilo que todo mundo faz. O que a gente está fazendo aqui é para deixar o código do nosso método API muito mais simples, bem mais fácil de entender e de dar manutenção para o futuro. Todos os meus cursos aqui, eles são pensando nisso, em tu desenvolver de forma simples agora e também, ainda mais, conseguir dar uma boa manutenção nesse código no futuro. Então todos os meus projetos, todos os cursos que tu vai ver aqui no canal do YouTube, todos eles são pensando nisso. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Vamos criar então essa função aí que vai fazer toda essa mágica aí para nós, né? Graças a vocês aí desse lado, que meu canal aqui no YouTube ele conseguiu atingir mais de 1000 inscritos. E com isso eu consegui habilitar aqui embaixo o botãozinho de seja membro, que é uma forma que vocês aí desse lado têm de poder me ajudar aqui e incentivar ainda mais o meu trabalho. Então eu ficaria muito feliz se tu considerasse a ser membro aqui do canal. Eu já tô aqui no projeto, eu tô no método de create que a gente estava fazendo na aula passada. E na aula passada a gente estava aqui num raciocínio bem interessante, né? Em que a gente tem que criar aqui vários middlewares, né? Para cada parte que a gente quer validar da nossa API. Então é um tanto quanto chato a gente ter que fazer tudo isso todas as vezes, né? Ficar validando essas coisas. E o que eu quero fazer aqui então é uma função. A gente vai criar uma função facilitadora aqui no meio da história, que ela vai simplificar toda essa parte da gente criar os esquemas e fazer a validação dos dados que estão chegando na nossa API, tanto para o body, para o query params ali que a gente criou esse middleware, né, na aula passada para fazer ele. Como é que vai ser a coisa toda aqui então? Percebe o seguinte, né, só contextualizando um pouco mais. A gente tem todo esse bloco de código aqui, são quase 20 linhas aqui que a gente precisa ter para fazer a validação de um atributo. A gente precisa da interface, precisa do esquema de validação e precisa criar um middleware com todo esse código, que é um código duplicado. Confere comigo que esse código aqui, que é o mesmo código que a gente tem aqui dentro, cara, isso aqui podia tá parametrizado de alguma forma, tu não acha? Eu acho que ficaria bem mais simples se a gente criasse alguma coisa para simplificar essa história toda e deixar isso aqui parametrizado para nós. O que nós vamos fazer agora é exatamente isso. A gente vai criar uma função que vai encapsular toda essa lógica aqui e deixar as coisas bem mais simples para nós, né? Só um disclaimer aqui que eu preciso dar antes da gente seguir, é que essa função ali ela vai envolver bastante coisas de TypeScript, mas cara, tu não te preocupa, ao decorrer aqui do vídeo eu vou te explicando tudo que a gente vai fazer. Eu acho que assim, ó, se tu entender o que a gente está fazendo aqui, cara, tu consegue entender
praticamente qualquer coisa aqui dentro do TypeScript. Então, fica comigo ali que eu acho que vai ser bem interessante. O que a gente vai fazer? Aqui dentro do nosso projeto, a gente vai ter uma pastinha shared, que a gente já tinha criado ela nas aulas anteriores. Dentro de shared, eu vou criar um novo arquivo. Eu vou chamar aqui esse arquivo de validation.ts. Esse validation, ele só vai fazer uma coisa por enquanto, que vai ser um export const validation. Simples assim, vai exportar uma função validation. Essa função, ela vai fazer alguma coisa em algum momento, tá? A gente não precisa se preocupar com isso agora. Esse arquivo validation eu vou aproveitar para fazer um export asterisco dele aqui dentro do nosso index, para facilitar o acesso, né, dos imports quando a gente precisar. Aqui dentro de cidades, do nosso create, eu vou deixar isso que está aqui em cima por enquanto, e aqui embaixo no nosso create eu vou dar várias quebras de linha porque eu quero separar as coisas para ficar bem claro o que a gente está fazendo. Eu vou fazer aqui um export const create validation, igual a validation, que a gente vai importar, ó, aqui dos nossos middlewares, ok? Só lembrando que middlewares é uma palavra que não existe em inglês. Então, a minha extensão que eu tenho aqui de checagem, né, do idioma, ele está dizendo que middlewares não existe. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou renomear para middleware. Percebe que ele já alterou aqui a pasta também, né, para middleware. Então essa extensão ela é bem interessante. Ela renomeou aqui e renomeou em todos os lugares do nosso projeto que ele estava com o nome incorreto. O nome da extensão é Spell Checker, caso tu queira instalar ela. É bem interessante essa extensão, ó. É esse cara aqui, ó, Code Spell Checker, beleza? Pode instalar ali para português, inglês, para vários idiomas, tá? Feito isso, tá? Então aqui, ó, esse validation a gente vai executar essa função. Essa função aqui, ela vai precisar retornar para nós um middleware que consiga validar para nós o body, o query params, o params e os headers ao mesmo tempo. Essa função tem que retornar outra função que valide todas essas coisas para nós. Como é que isso vai ser possível? É possível da seguinte forma. Esse validation, vamos lá, a primeira coisa que a gente quer fazer com que o validation exporte, retorne para nós uma função que vai fazer validações. Ou seja, retorne para nós um middleware, ok? Então, ó, aqui, se eu quero que esta função retorne para nós uma função que vai fazer alguma coisa, basta eu fazer o seguinte, ó, return a arrow function que vai fazer alguma coisa, entendeu? Então, eu posso colocar o ponto e vírgula aqui para ele parar de reclamar, e aqui dentro, ó, eu posso colocar um console.log de teste só para o slint parar de encher o saco. Então, olha só, o validation retorna uma arrow function para nós. Se eu olhar aqui no create, olha só, percebe que já mudou, né? Aqui ele está dizendo, olha, é create validation agora, ele é uma arrow function que retorna void por enquanto. Então, ou seja, o validation está retornando para nós um middleware, tá? É isso que eu quero que ele faça, que ele retorne um middleware para nós. Só que vocês lembram bem o que é um middleware? Um middleware, na verdade, ele é algo que ele é assíncrono e ele tem um rec, res e next. Então ele tem que devolver isso aqui, ó, um request handler. Então esse cara create aqui, que hoje é um arrow function void, ele tem que ser, na verdade, um request handler. Esse é o correto que tem que ser. Então o nosso validation aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que em vez dele retornar só a arrow function aqui, ele vai retornar, na verdade, algo diferente. Só que o que é esse algo diferente que ele vai retornar para nós? Esse algo diferente eu vou especificar aqui em cima. Eu vou criar um type para ele e eu vou chamar de tValidation. tValidation vai ser igual a uma arrow function e essa arrow function vai retornar um request handler. Opa, não é request para handler, ele é um request handler aqui, ó, do Express. Então é isso aí, ó. Esse type, por que eu estou usando type aqui, tá? E não interface? Eu poderia fazer a mesma coisa com a interface, ó, que eu estou fazendo aqui. Então eu estou dizendo que esse tValidation ele é igual a uma arrow function. Só que para mim fazer isso com uma interface ia ser bem mais estranho, quer ver? Interface, teste, vou colocar aqui, eu teria que fazer o seguinte, ó, passar assim, parênteses e dizer que ele retorna isso aqui. Funcionaria do mesmo jeito, teste, ele é igual a uma função que retorna request handler. Fica meio estranho, né? Eu acho que assim ele ficou um pouquinho mais bonito, tá? Só por isso que eu estou usando o type aqui. Então tá, esse type tá dizendo para mim que ele tá retornando um request handler.
Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou dizer que o validation, ele é 2 pontos T validation, ou seja, esse validation agora, ele tem que retornar aqui um request handler. Se a gente olhar no nosso create, agora o nosso create validation aqui, ele é um request handler de patterns, dictionary e etc e tal. Ele é um request handler padrão. É isso que o nosso validation está fazendo. Até o momento, ele está retornando request handler. Se a gente vir aqui no nosso create, então, ó, eu posso ver o seguinte, né? Que um request handler, ele é igual a isso aqui, ó, async, rec, res e next. Aqui no meu validation, async, rec, res e next. Ou seja, agora eu tenho aqui, ó, rec, que ele é o quê? Request. Eu tenho depois response, depois eu tenho next function. Até aí, tudo certo. Percebe que eu tenho aqui uma função e aí depois eu tenho outra função. Então eu tenho 2 corpos de função, né? Olha só, posso colocar o console log tanto aqui quanto aqui. Eu vou reduzir isso aqui, tá? O que eu vou fazer? Vou tirar esse console log aqui que eu adicionei e eu vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar esse return e vou apagar essas chaves aqui. De modo... E essa outra chave aqui de baixo também, ó. Tem que apagar isso aqui também. De modo que agora eu tenho uma arrow function que retorna um request handler direto. Então, beleza. E aí eu só tenho um corpo de função aqui. Feito isso, a próxima etapa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Vamos revisar uma coisa, né? Aqui no create a gente já está recebendo, então, um create validation. Ou seja, tá? Só interpretando aqui a coisa. Esse validation, que é essa função aqui, ela tá retornando para nós o tal do request handler. Ou seja, ele tá retornando para nós um middleware. Ele retorna para nós uma função, retorna um middleware para nós. Beleza. Até aí, ok, então. Tá tudo certo. Próxima coisa que eu preciso fazer, eu preciso permitir que aqui no create, né, onde a gente está utilizando o validation, a gente especifique qual é que é o esquema de validação que a gente vai estar utilizando. Então, olha só, aqui em cima, só fazendo um paralelo, aqui em cima a gente tem a construção do nosso esquema, né, que é o query validation, por exemplo, e aqui embaixo a gente utiliza esse cara. Então, olha só, feito então esse request handler, esse middleware, vamos analisar o seguinte, aqui no nosso create, tá? O que o middleware que a gente tem aqui, o que ele está fazendo para nós? Percebe o seguinte, aqui o nosso middleware, ele faz um try catch aqui, né? Ele retorna se a validação que ele está fazendo foi feita com sucesso e tal, faz todo esse bloco de código aqui, né? Então, é isso que ele está fazendo para nós. Então, eu vou copiar isso aqui, tudo, vou vir aqui no nosso validation, e no lugar desse console.log, ou melhor, vou deixar o console log e vou colar um pouco mais abaixo, tá? Então, ó, agora sim, a gente está retornando para o nosso create, tá? Um middleware que faz, tipo, exatamente o que esse middleware aqui que a gente fez está fazendo. Só que tem um problema. O que é o problema? A gente deixou fixo aqui dentro o query validation. De certa forma é um problema a gente ter isso. E aí como é que a gente vai fazer para resolver essa questão? Porque esse query validation, a gente não tem ele acessível aqui. O query validation ali, ele seria o nosso esquema, né? A gente não tem o esquema acessível. Onde é que está o esquema que a gente vai usar para validar aqui? O esquema está aqui, ó, que é esse cara aqui, ó, onde a gente cria o esquema de fato, certo? Bom, o que a gente precisa fazer é passar esse esquema de validação para dentro do nosso middleware. Então é o seguinte, ó, aqui no nosso middleware eu vou dizer o seguinte, que eu vou receber aqui um esquema de validação e esse esquema ele vai ser, por exemplo, IUP, tá? Eu preciso importar o IUP aqui em cima. E aqui eu vou dizer que ele vai ser um scheme of alguma coisa do IUP. Então ele vai ser scheme of any, por exemplo. Esquema de qualquer coisa. Deixa eu minimizar aqui, ó, o explorador de arquivos. Então o nosso validation, ele vai receber um esquema. E esse esquema, percebe que ele está reclamando aqui, né? Por que ele está reclamando? Porque ele está dizendo que não é compatível com o nosso type. Então eu preciso dizer o seguinte, ó, aqui no type, eu preciso dizer que o type, ele recebe um esquema de fato. E a grande vantagem disso é que eu não preciso dizer aqui. Porque, ó, o esquema, ele já entendeu que ele é um negócio gigante aqui. Ou seja, ele é o scheme of any, nesse caso, tá? Então, eu estou recebendo um esquema aqui. E eu vou dizer o seguinte, que query validation, na verdade, é scheme.validate. Então, a gente recebe aquele esquema que a gente tem lá na nossa tela por parâmetro. Aqui, ó,
no nosso na nossa lógica aqui de validação, né? A gente precisa importar o status code, que está errado, e o yup, vamos apagar o yup e importar aqui, ó, o validation error direto. Então, dessa forma, a gente tem a mesma lógica que a gente já tinha antes. Ou seja, esse validation vai construir para nós um middleware de validação genérico, porque confere aqui comigo que é sempre a mesma coisa. Eu recebo o esquema, eu vou receber o hack e o res, né, e o next, vou validar se o query ou o body ou qualquer outra coisa ele foi validado com sucesso e vou dar um return de next, ou seja, vou executar a próxima função que foi especificado nas nossas rotas. Caso deu erro, eu retorno o erro dizendo que deu erro. O nosso create, agora, o validation aqui embaixo, ó, ele está dizendo que ele espera um parâmetro. Qual é que é esse parâmetro? É o query validation aqui, né? Que é a validação, é o esquema de validação de fato. E aqui tá, ó, recebeu o esquema de validação, já vai validar para nós. O que eu vou fazer? Vou pegar esse cara aqui, vou voltar aqui nas nossas rotas e vou substituir por esse query aqui, ó, eu vou substituir por aquele que a gente criou. E vamos ver o que vai acontecer. Percebe que ele tá a mesma coisa, né? Aqui dentro, ó, a gente utilizou a mesma coisa. A gente, inclusive, está utilizando o hack.query. Eu já vou te falar um porém dessa história, mas tu já deve ter sacado aí desse lado. Vou startar nossa aplicação aqui, yarn start, beleza? Vou deixar ela ligando, vou fechar isso aqui. Vamos aqui no Insomnia e vamos tentar executar. Se tudo tiver funcionado corretamente, ele tem que continuar retornando esse erro aqui, tá? Da quantidade de caracteres aqui no filtro. Vou clicar e ó, continuou reclamando. Se eu passar 4 caracteres aqui, mandei ó, executou com sucesso, funcionou, tá? Então tá fazendo a mesma coisa. Quer dizer, a gente já conseguiu criar uma função de validação que ela cria um middleware para nós conforme a gente quer. O que é interessante disso? Por exemplo, ó, não preciso mais dessa lógica aqui. Ó, não preciso mais disso. Beleza? Eu só vou precisar da interface e do query validation. E a mesma coisa vai valer para esse cara aqui. Tá? Vou colocar aqui, por exemplo, ó, vou colocar desse jeito e eu não preciso mais disso aqui. Porque agora eu posso passar o body validation para cá. Ó. Entendeu? Como o código ficou bem mais simples, quer dizer, com bem menos linhas de código, né? A gente pode comparar aqui antes, ó, no Source Control, eu clico aqui, vamos dar uma olhada, ó, eu tinha 62 linhas, reduzimos 22 linhas só nessa brincadeira aqui. Mas calma lá, tem um porém nessa história e eu vou te explicar agora. O que acontece? Lá dentro do nosso validation, olha só, aqui dentro do nosso validation, a gente está utilizando o hack.query. O que é o problema em utilizar o hack.query? É que, olha só, aqui a gente está validando o body da aplicação e não o query da aplicação. Nesse aqui, a gente valida o query, mas é nesse de baixo, não no de cima. E aí, vamos lá, como é que a gente vai fazer para resolver essa peleia aqui? Como é que a gente resolve essa questão? Muito simples, a gente vai ter que voltar aqui no nosso validation e vamos ter que fazer umas alterações aqui. Aqui, ó, no nosso T validation, em vez da gente receber um esquema de validação, que ele valida só o que tiver aqui, a gente pode também receber aqui, ó, antes do nosso esquema, um cara chamado, por exemplo, field, que ele vai ser 2 pontos, e esse cara ele vai ser body, ou header, ou params, ou query, entendeu? Então eu tô dizendo o seguinte, olha, antes de eu passar o esquema de fato, eu tenho que dizer o que eu quero validar. Então olha só, aqui embaixo, ó, no validate, em vez de eu validar o query fixo, eu faço o seguinte, aqui no hack eu passo colchetes e passo field. Dessa forma, eu só preciso receber esse field aqui, tá? Field, vírgula. Agora sim, olha só a brincadeira que a gente está fazendo aqui. Nós estamos construindo um middleware que ele vai receber, né? E essa função que constrói o middleware recebe qual é o campo que a gente quer validar e qual é o esquema que a gente quer utilizar para validar aquele campo. Se a gente voltar no nosso create, a gente vai ver que o nosso validate ele está reclamando de alguma coisa.
ele está dizendo que ele está esperando 2 argumentos, mas só recebeu um. Então, ó, antes da gente passar o nosso esquema de validação, a gente vai passar aspas, e no primeiro eu vou dizer que eu quero validar o body, e no segundo eu quero dizer que eu quero validar o query. Dessa forma, olha só, a gente criou, tem a interface, tem o campo do esquema de validação, a interface, outro esquema, e só tem aqui, ó, poucas linhas aqui, enfim, detalhes aqui. A gente tem uma função que ela consegue validar o body, consegue validar o query. Se a gente quisesse, a gente poderia duplicar isso aqui e colocar outra função para validar, por exemplo, o header, para validar outras coisas, tá? De forma bem simples, de forma bem tranquila. Então, ó, se a gente voltar aqui nas nossas rotas, percebe que a gente já está usando o Body Validator e o Create Validator. Se tudo estiver correto, no Insomnia, quando a gente pedir para ele rodar aqui a aplicação, ó, ele vai rodar perfeitamente, porque não tem erros aparentemente. Vou apagar aqui em cima, no Query. Então, ele tem que reclamar dos 3 caracteres no query. Vamos enviar. Ó, reclamou no query dos 3 caracteres. Ele está reclamando de filter. Vamos fazer o seguinte. Vamos alterar o body. Vamos passar 2 caracteres no estado. O que que acontece? Ó, ele está reclamando do estado. Então, ele já está reclamando de todos os erros. Daria para manter assim, se quisesse. Mas, como aqui eu quero deixar esse curso bem interessante, bem completo, eu vou fazer mais uma melhoria ainda para a gente simplificar um pouco mais as coisas e facilitar o desenvolvimento dessas validações. Aqui no Visual Studio Code, o que a gente vai fazer dentro do nosso método de validação, aqui na tipagem dela, no tValidation, em vez da gente receber então o field, ou seja, o campo que a gente quer aplicar a validação e o esquema, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu vou dar um Ctrl X nisso e eu já vou aproveitar para criar uma nova tipagem aqui em cima. Eu vou dizer que vai ser um type de tProperty. Esse tProperty vai ser igual aos types que a gente copiou aqui. Então, body, header, params e query. Então, só para a gente deixar salvo aqui por enquanto, a gente não vai usar isso ainda. E esse field eu vou apagar. E aqui, ó, esse scheme, né, que até está escrito errado, é schema, né, eu vou dizer que vai ser esquemas. E aqui eu vou receber uma lista de esquemas. Ou melhor, não vai ser uma lista, mas vai ser sim um objeto com várias esquemas. Então vai ter o body, vai ter o header, vai ter o params, vai ter todos eles, tá? Só que, vamos lá, esse esquemas aqui, a tipagem dele não é essa, tá? A tipagem correta que a gente precisa aqui vai ser o seguinte, type t all schemas, que vai ser igual a record, esse record, aí sim, a gente vai passar aqui, ó, esse tProperty, vírgula, scheme of, n, nesse caso, né? Pode ser o esquema de qualquer coisa, ponto e vírgula. Esse t-all schemas, a gente vai poder copiar ele e passar aqui, ó. Simples assim. Dessa forma, se a gente volta aqui no nosso método de create, percebe que ele já está reclamando aqui, ele não está mais entendendo as coisas que a gente está passando. Eu vou fazer o seguinte, ó, esse de cima aqui eu vou apagar por enquanto, e aqui embaixo, ó, ao invés de eu passar o campo, a propriedade que eu quero aplicar a validação desse esquema, eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente passar um objeto aqui, e aí ele vai ficar reclamando para mim que ele estava esperando alguns campos, e eu vou dar um Ctrl espaço, e a gente vai ter a sugestão aqui, ó, de tBody e tHeader, tParams e o query também. Então vou passar o body aqui. O body, o que era o esquema de validação do body? Era esse cara aqui, né? Só que aí tem um detalhe. O que eu vou fazer aqui? Ao invés de eu copiar isso e colocar aqui direto, eu posso fazer, vai funcionar de boa, sem problemas nenhum, né? Posso inclusive colocar o query aqui do lado agora, ó, query validation, e aí eu passo o query aqui, beleza? Ele vai funcionar, só que ao invés de eu fazer isso, eu vou copiar direto, ó, a parte do yup que está aqui. Eu vou passar no body e a parte do query que está aqui, vou passar aqui também. E aí, ó, percebe que eu já reduzi ainda mais, porque olha só, agora eu posso apagar isso e eu posso apagar isso aqui também. E assim eu deixo só as interfaces aqui em cima, que por sinal elas ainda não estão sendo utilizadas, né? O filter aqui e o cidade, elas não estão mais sendo utilizadas para garantir a tipagem desses nossos
do nosso esquema. A gente vai resolver isso daqui a pouquinho. Só que percebe que ele está dando erro ainda, né? Qual é que é o erro que ele está dando aqui? Ele está dizendo que os campos que a gente passou aqui, body, query e tal, não satisfazem todas as propriedades que o TAll esquema quer, que é o header e o params também. Só que tem um problema, porque nem sempre a gente vai querer validar todas as propriedades disponíveis, né? Então, a solução para isso é a gente vir aqui no nosso validation e fazer o seguinte, ó, dizer que esse TAll schemas aqui, na verdade, ele é um partial, tá? O que é esse partial? Isso aqui é uma coisa do próprio TypeScript. Se a gente der um Ctrl clique aqui, ó, pode ver que ele vai abrir esse lib.es5.d.ts. Ó, pode ver que ele vem Application, Visual Studio, Contents, Resource, Extension, Models, TypeScript, lib. Ou seja, isso aqui é uma coisa do próprio TypeScript. E o que esse partial faz? Ele é um type que ele consegue pegar o generic que a gente recebe aqui, ou seja, aquela interface record com aquelas coisas, né, que a gente passou aqui. Ele pega isso aqui tudo e diz que isso aqui, ó, ele tem uma interrogação também. Ou seja, não é tudo obrigatório. Todos os campos que estão ali não são todos obrigatórios, tá? Se a gente olhar agora aqui, ó, no nosso método de create, pode ver que ele parou de reclamar. Só que se eu vir aqui e der um Ctrl espaço, eu ainda tenho o header e tenho params para informar. Ou seja, eu só vou passar aqui as propriedades que de fato eu vou aplicar um esquema de validação. Então percebe que assim, ó, já está bem mais simples, já está bem mais interessante a coisa toda aqui, tá? Beleza, vou voltar aqui no validation, vamos ajustar agora o nosso método de validation para ele entender isso aqui e realmente fazer a coisa certa aqui, tá? O que eu vou fazer? Vou apagar esse field, esse schema, eu vou chamar de schemas, ok? Porque são todos os esquemas que a gente vai ter. A gente tem o rec, res e next aqui. E aí tem uma questão, né? Aqui a gente está fazendo um try somente para um esquema e validando somente um campo. Só que agora a coisa é diferente, porque a gente vai ter que validar todos os campos que a gente recebe dentro desse objeto. Então olha só, se eu vir aqui, ó, e fazer o seguinte, console.log esquemas. Vamos fazer um log disso aqui para ver o que acontece. Vou abrir o terminal. Deixa eu rodar o yarn start aqui de novo. Feito isso, eu vou vir aqui no Insomnia e vou fazer o seguinte. Vou pedir para ele rodar aqui a nossa aplicação. Vamos ver o que acontece. Vou fazer um send e percebe que ele deu erro aqui, ó, porque é o seguinte, o create body validator, a gente apagou a função, né? Então aqui nas nossas rotas, ó, a gente tem que remover isso aqui e deixar só o create validation. Agora sim, se a gente volta aqui no Insomnia, mesmo dando erro, eu acho que a gente consegue. Será que consegue? Acho que não. Acho que ainda assim a gente não vai conseguir fazer a chamada porque a gente tem muitos erros ainda, né? Vou fazer o seguinte, ó, eu vou comentar esse bloco todo aqui e eu vou apenas colocar aqui um return next para a gente poder testar aqui e ver o que ele está logando aqui quando a gente passa, quando faz um console log dos esquemas que a gente recebe. Vou vir aqui no Insomnia, então, e vou dar um send. Agora sim, ó, ele diz que deu 200 e tal. A gente sabe que é tudo fake. E aí, eu volto aqui, olha só, ele logou para nós lá de dentro do nosso método de create, ó, percebe que ele logou o nosso body, só que ele também logou os esquemas. Vamos ver o que é que ele logou aqui nos esquemas. Olha só, app rodando, então ele tem body, ele tem object schema, que é um cara, e depois ele tem query, que é outro object schema também. E aqui daí tem todas as propriedades aqui do YUP para ele conseguir se entender e fazer a validação aqui da coisa toda, tá? Então isso aqui, esses monte de coisa não importa. O que importa é que ele enviou para nós, esse log trouxe para nós um body com um object schema. Então tudo que a gente precisa fazer é, para cada objeto daqueles que a gente tem ali, a gente faz uma validação. Como é que a gente vai fazer isso? Porque o que eu quero fazer? O usuário pode informar os campos ou pode não informar eles, certo? Tem várias possibilidades. E o que eu quero fazer aqui é basicamente um loop. Então, o que eu quero eu testo para todos os campos que estiverem presentes, eu quero testar cada um deles. Só que isso não é um array, é um objeto. E aí eu não consigo fazer o loop tradicional, né, que a gente está acostumado. E aí, como é que a gente resolve isso aí? Tem um truquezinho aqui no JavaScript. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir uma aba do navegador aqui para a gente olhar, tá? Para a gente poder testar aqui o console
mais facilmente. Tem um truque aqui no JavaScript que a gente pode utilizar o object.entries. Para esse entries, a gente vai fazer o seguinte, ó, vou passar um objeto aqui e olha só o que ele me retorna. Ele diz que um objeto vazio é igual a um array vazio. E se eu passasse aqui, por exemplo, uma propriedade teste, dois pontos, uma string vazia também, né? Percebe que agora ele está me dizendo que ele vai retornar um array com um item dentro que também é um array. Vou teclar Enter e olha só o que ele loga para mim. Ele loga um array com outro array dentro dele. E vai ser sempre assim para todos os objetos que eu tiver. Então, ó, se eu rodar aqui de novo, agora, passando vírgula e dizer que é teste2, percebe que ele tem dois itens de array e todos eles são um array também, teste1, teste2. Tá vendo? Ou seja, a primeira posição do segundo array é sempre a chave que está aqui e a segunda posição ele é sempre o valor, né? Então, é isso aí. Tá? Então, com esse object.entries, a gente consegue transformar aquele objeto que a gente recebeu em uma lista e fazer uma interação sobre aquela lista, validando todos os campos de uma vez com um único código. Então, vamos fazer isso. O que eu vou fazer? Aqui embaixo, aqui logo depois do console log, object.entries. Esse object.entries, vou passar os esquemas que a gente recebeu. Para esses esquemas que a gente recebeu, vou fazer o for each. Para cada item que eu extraí do objeto, ou seja, cada array que ele gerou, então eu vou fazer um loop, eu vou fazer um trabalho nele, um tratamento aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou rodar uma arrow function, e essa arrow function ela vai rodar, ó, tudo isso aqui. O que é tudo isso? Aquele nosso try, que ele vai fazer a validação do nosso código. Então, ó, vou descomentar isso aqui. Percebe que ele está reclamando aqui. Ele está reclamando por algumas coisas principais aqui. O que ele está reclamando? Ele está reclamando o seguinte, await. Esse nosso cara aqui, ó, não é uma função assíncrona, então o await não funciona. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse await por enquanto. Outra coisa que ele está reclamando, esquema. Não temos um esquema aqui, porque a gente ainda não está extraindo esse esquema daqui. O que eu vou fazer? Vou passar colchetes aqui. Por quê? Porque lembra que o schemes aqui, ele é transformado num array de arrays. Então, um item do meu array, ele é outro array. De modo que a primeira posição é a chave e a segunda posição é o esquema. Só deixa eu passar aqui e escrever certo essa coisa. Esquema. Então, o segundo item do array é o esquema, o primeiro é a chave, ok? A chave, tu já deve imaginar onde é que a gente vai usar ela. Aqui, ó, onde a gente tinha o field. O que é a chave, né? Vai ser o body, o header, query. Então, a gente passa ela aqui. O esquema, obviamente, a gente vai passar aqui. E aí, olha só uma coisa interessante. Percebe que aqui ele até parou de reclamar, porque olha só, o esquema, ele já entendeu que o esquema, ele é uma tipagem ali, ele é um esquema do próprio YUP, então ele já vai entender que tem método de validate e tudo mais, e o key, ele vai entender que é uma string. E aí tem um detalhe, essa string, a gente não pode usar aqui, ó, no REC, né, não pode usar uma string, mas eu sei que o nosso validation aqui, ó, esse cara aqui, ó, a chave dele aqui do nosso record, ele é um body, header, params ou query. Ele é uma dessas propriedades. Então eu posso fazer o seguinte, aqui eu posso dizer que key as the property. Dessa forma ele para de reclamar e aceita o key aqui. Então o que a gente está fazendo agora? Pegamos os esquemas, pegamos, tipo, o body, o header, pegamos todos os caras que o usuário informou e vamos passar por cada um deles executando as validações aqui do YUP. Só que tem um detalhe, essa validação aqui, ó, no momento, ela é uma promise. E uma promise, ou ela precisa do then, ou ela vai precisar de alguma coisa para funcionar corretamente. Senão ele vai executar todas aqui de um instantâneo, não vai dar erro em nenhum deles, e vai dizer que deu sucesso, mesmo os campos estando errados, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Esse validate aqui, eu vou passar, na verdade, um validate sync. O que é um validate sync? Qual é a diferença para o validate? O validate retornava uma promise para nós, correto? Só que o validate sync, ele não retorna uma promise para nós, tá? O que faz esse validate sync? Ele espera a validação acontecer e depois nos retorna um erro ou um resultado de sucesso. Então, por isso que a gente está fazendo isso aqui,
Vamos trocar esse cara para validate sync. Desse modo, quando um item, né, o body, por exemplo, for verificado aqui, ele vai esperar a validação do body acontecer. Se aconteceu com sucesso, aqui ele está dando um return, né? E aí é um problema que a gente tem que resolver comentando isso aqui por enquanto. Então eu vou tirar esse cara fora, não posso executar ele aqui, porque se eu fizer o return do next, a próxima, que é o create, vai ser executado, né? Então não é o caso. Isso aí não é bom para nós. Vai executar a validação da chave que vier aqui, né, do body, header, query ou params. E se der erro, ele vai vir aqui, ó, e vai fazer o erro. Senão ele vai funcionar perfeitamente, né? Então, beleza. Se deu erro, o que que acontece? Se deu erro, o que vai acontecer é o seguinte, né? Ele vai cair aqui, ó, vai dizer que é um up error, vai pegar os errors, beleza? Só que olha o detalhe, a gente está finalizando a chamada já dentro do nosso loop. Então, ou seja, se o body já acusou erro, ele já vai encerrar a chamada aqui. E também não é o que eu quero, deixa eu comentar isso aqui. O que eu quero é que ele faça a validação para todos os itens do nosso array, para todos os esquemas que a gente passar aqui, e depois retorne um erro de problema. Tá? Então, é exatamente isso que eu quero. Só que aí, a questão é a seguinte, como é que eu aviso o nosso usuário lá que deu problema? Ou que... Como é que a gente mostra esses erros para o usuário? O que eu vou fazer aqui, ó, é o seguinte, abaixo desse console log, eu vou criar uma nova função que ela vai ser, ó, isso aqui, só que eu vou dizer que é errors result. Errors result, ele vai ser o seguinte, ó, ele vai ser tProperty e um novo record de string ou string. Que maluquice é essa que eu estou fazendo aqui? O que eu quero fazer aqui, ó, é o seguinte, é que esses erros result aqui é os erros que a gente vai estar devolvendo para o nosso usuário. E como é que vai ser? Os erros que a gente vai devolver para ele. Eu quero devolver para o usuário um erro seguinte, ó, que é um objeto. Esse objeto ele é um body, por exemplo, e esse body ele tem outro objeto que, por exemplo, vai ser, sei lá, nome é obrigatório. Ou seja, a mensagem de erro que a gente tem, ela vai estar aqui dentro. Para o nome, ela vai estar aqui dentro do body. Se eu tivesse, por exemplo, query, esse query ia estar aqui, ó, filter é obrigatório. Desse jeito, é esse erro que eu quero retornar para o nosso usuário. Então, ó, eu só vou apagar isso aqui para ele parar de reclamar aqui. E eu vou fazer o seguinte, errors. Esse errors eu vou ter que utilizar dentro do nosso erros aqui, tá? Vou fazer o seguinte, errors, abre colchetes, key, é igual errors. Simples assim, tá? Esse cara aqui, ó, eu só vou precisar fazer o seguinte ainda, ó, as tProperty, dessa forma. E aí ele vai passar a aceitar os erros. Então, o que que eu tô fazendo aqui? Deixa eu te resumir a coisa toda aqui, só para... Esse aqui eu posso deixar ainda, né? Esse aqui eu vou jogar aqui pro final, ó, e esse next aqui também. Deixa eu jogar lá pro final. Ó, depois a gente trata eles. Então, o que que eu tô fazendo aqui, ó? Olha só. Eu recebi vários esquemas. Do body, do query, do header, do params, todos eles. Eu quero rodar a validação desse esquema em cima de todas essas propriedades da request que a gente recebeu do Express. Beleza, então eu transformei isso aí tudo em um array. Show! Transformei um array. Agora, para cada item desse array, que é os nossos esquemas, que é o body, o esquema do body, o header, o esquema do header, eu quero fazer para cada um deles, eu quero pegar a chave, que pode ser o body, pode ser o header, o query, todos eles, e o esquema de cada um deles, eu vou fazer o seguinte, vou validar esses dados, vou validar os dados que a gente recebeu na nossa requisição com o esquema correto. Se deu erro nesse esquema aqui, com essa chave, por exemplo, pode ser o body, então eu vou dizer o seguinte, vou ter recebido um up error, e aqui, ó, eu estou fazendo um record para mapear todos os erros que aconteceram. Então, aqui, ó, no nosso error up inner, a gente faz um for each para cada erro que a gente recebeu. A gente vai jogar esse erro dentro do nosso recorde de erros. Show, beleza, até aí tudo bem. Só que, de novo, a gente pode ter recebido nos nossos esquemas um esquema para validar o body e outro esquema para validar o header. Então, eu não posso encerrar a chamada
fazer um return aqui, por exemplo, porque senão eu não vou validar o header, porque eu validei o body primeiro e o header eu iria validar depois. Então tá, o que eu estou fazendo aqui é jogando todos os erros que foram gerados no body dentro dessa variável aqui, ó, que está fora do nosso loop. Essa variável errors result, tá? Essa variável errors result aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que isso aqui é um string, tá? Porque aí ele para de reclamar, que ele estava reclamando porque era o tProperty. E aqui embaixo, ó, eu não preciso mais desse tProperty aqui também. Então, deixar assim mesmo. Tá? Então, esse errors result, o que que ele faz? Ele vai guardar essa primeira string, que vai ser o nosso body. Então, para o body, eu quero guardar um objeto no body que vai ter todos os erros que aconteceram no body. Depois, no header, eu vou guardar todos os erros que aconteceram no header. No filter, todos os erros do filter também, se eu coloquei aqui no esquema para ser validado. Então, é isso que a gente está fazendo nesse loop. Então, a gente armazena os erros que aconteceram para essa chave dentro do errors result. Simples assim. Agora, eu vou minimizar isso aqui. Então, isso aqui é a validação. Ele vai aplicar a validação para tudo. Agora, aqui embaixo, eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer um if e eu vou fazer um else. O que a gente vai fazer nesse if aqui? Vou pegar esse object entries de novo e vou fazer o seguinte. Vou pegar o nosso errors result e vou passar para ele. Por que que eu vou fazer isso? Porque lembra que o entries retorna um array com posições ali dentro se eu tiver atributos informado aqui, certo? Confere que aqui, ó, se todas as validações que a gente tinha que fazer deram certo, foi um sucesso, não vai adicionar erros no nosso errors result? Então, se tudo validou com sucesso, significa que o nosso entries vai retornar um array com um length igual a 0. Simples assim. Então, se o length é igual a 0, ou seja, não deu nenhum erro de validação, eu posso retornar next. E aí eu executo o create, nesse caso. Ou, então, né, eu vou retornar os erros para o nosso usuário lá no front-end. Que é o seguinte, vai ser result errors, ó. Aqui, ó, a gente passa result errors. Dessa forma, tá? Eu acho que isso aqui, ó, vai ser o suficiente para a gente conseguir fazer todas as validações que a gente quer fazer. Quer ver? Vamos olhar aqui no create. Como é que ficou o create? A gente tem o create validation, ou seja, é a validação para todas as propriedades que a gente quer no nosso método de create da controller de cidade, ok? A gente especifica um esquema para o body, especifica um esquema para o filter. Vamos ver se o yup restartou. Ó, o yup restartou, o servidor aqui restartou com sucesso. Vou no Insomnia. Olha só, um detalhe aqui no Insomnia. A gente está dizendo que estado só tem 2 caracteres e filter só tem 2 caracteres. Ou seja, isso aqui ele vai dar erro nos 2 atributos em cenários diferentes. Aqui é no body e aqui é no query. Olha o que acontece quando eu peço para ele enviar a request, então. Ele diz que ele não conseguiu se conectar com o servidor, porque provavelmente o servidor deve ter parado de funcionar em algum momento, né? Liguei o servidor de novo. Vamos voltar para o Insomnia. Agora ele está rodando na porta correta. E vou pedir para ele enviar. Olha só o que aconteceu aqui, que interessante. A gente tem erro no body. O estado deve ter pelo menos 3 caracteres. E o filter deve ter pelo menos 3 caracteres também. Ou seja, a gente conseguiu agora, aqui dentro do validation, aplicar todas as validações ao mesmo tempo para o nosso método de create de cidades, que por enquanto está com dados ali fictícios que a gente não vai utilizar na verdade, mas vai servir por exemplo. Então isso aqui é a validação que a gente precisa fazer. Agora, olha só, uma última questão aqui para a gente finalizar isso aqui tudo com chave de ouro. Eu sei que a aula já está ficando bem longa, né? Talvez muitos de vocês desistam dessa aula no meio do caminho, mas quem ficar eu tenho certeza que vai valer a pena, vai ser recompensador. Olha só, confere que aqui a gente tem, por exemplo, a interface de filter, né? Que é para especificar quais filters a gente vai receber aqui no query. Só que, por exemplo, a gente está dizendo que tem filter, e se eu dissesse aqui que eu vou receber também um limit aqui, que é number. Confere que não está obrigando eu informar esse cara aqui, porque, quer dizer, eu tenho a interface, mas a interface não obriga que eu informe o campo
aqui dentro do yup, né? Antes, tu lembra que com o scheme off, ele ficava reclamando, né? Ele dava erro. O que é o que a gente gosta aqui no TypeScript, que ele vai nos dizer onde é que tem algum tipo de problema. Bom, para resolver essa questão aqui, não é tão intuitivo assim para resolver, mas eu encontrei uma forma que a gente consegue resolver isso aqui e deixar fazer com que o TypeScript aqui solicite, obrigue a gente a informar os campos aqui dentro, os campos corretos. Tá? Como é que a gente vai fazer para obrigar o TypeScript, né, a nos pedir aqueles campos, a dar erro na aplicação quando a gente modifica a interface, por exemplo, alguma coisa nesse sentido? Para resolver isso, a gente vai precisar modificar um pouco o nosso validation aqui, a nossa função de construir validação. Nos meus testes aqui eu descobri que a gente consegue solicitar que essa função receba um scheme off específico e aí o TypeScript começa a reclamar do erro. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em cima e eu vou criar um novo type aqui. Tá? Esse type ele vai chamar tGetSchema. Ele vai ser uma arrow function que tem que retornar um scheme off. E como parâmetro aqui, ele também vai precisar receber um esquema de scheme off, tá? Só que tem um detalhe, esse scheme off que a gente está recebendo aqui, ele é N, e não é esse o caso. Para a gente forçar a tipagem ali, eu vou precisar receber aqui um generic, tá? Ou seja, eu vou receber esse T. Isso aqui é a forma da gente receber um parâmetro de tipagem na nossa função, tá? E esse T, eu vou dizer que o scheme off, em vez de ser N, ele vai ser T. Simples assim, tá? Esse T aqui, só para tu entender, isso aqui é uma tipagem que eu não sei qual é ainda. É uma tipagem genérica. Quem utilizar esse tGetSchema vai poder dizer qual é que é a tipagem que vai ser usada na função. É exatamente isso que eu quero. Então, ó, esse tGetSchema está especificando uma arrow function que só vai receber um esquema aqui de um formato específico, tá? É isso aí que a gente quer. Depois do nosso tAllSchema, eu vou criar um type aqui e vou dizer que vai ser o tGetAllSchemas. Esse tGetAllSchemas, ele vai ser uma arrow function também, só que esse cara aqui, o que ele vai retornar? Ele vai retornar um partial com o tAllSchemas. Então a gente vai criar uma função que essa função aqui vai ter a capacidade de retornar todos os esquemas de uma vez. Calma, tu já vai entender onde é que eu quero chegar com isso. E essa arrow function, ela tem por parâmetro aqui uma função que é um get, tá? GetSchema. Esse GetSchema, ele é desse tipo aqui, ó, do tGetSchema. Simples assim. Então agora eu tenho uma tipagem que especifica uma função que é capaz de retornar um único esquema. E agora eu tenho outra função que é capaz de retornar todos os esquemas de uma vez. Beleza, até aí tudo bem. O que eu vou fazer? Visto aqui o nosso tValidation, em vez de eu receber todos os esquemas de uma vez, eu vou dizer que aqui vai ser um getAllSchemas. E em vez de ser partial tAllSchemas, vai ser um tGetAllSchemas. Então, olha só, aqui no create, agora que a gente alterou a tipagem, aqui no create percebe que está dando erro. Por que está dando erro? Porque aqui, ó, em vez da gente passar um objeto direto para cá, a gente vai passar o seguinte, ó, a arrow function, e em vez de ser o corpo da função aqui, essas chaves, né, eu vou colocar um parênteses aqui em volta. Muita atenção para esse parênteses, para não dar problema para vocês. E esse parênteses, ele só vai dizer que está retornando um objeto, que é exatamente o mesmo objeto que a gente estava passando antes, né, sem o arrow function. Então, agora, o nosso tValidation, ele espera aqui, ó, uma função que é o getAllSchemas. Essa função aqui, ele vai retornar todos os esquemas que a gente especificar. Só que tem um detalhe interessante, é que essa arrow function aqui, ela tem aqui, ó, por parâmetro, ela tem um getSchema, tá? E o que é esse getSchema? Para que serve esse getSchema? Serve para a gente poder fazer o seguinte, ó. Aqui no yup, em vez da gente passar o yup direto para o nosso body, eu vou dar um Ctrl X nisso aqui e vou utilizar, ó, getSchema. E nos parênteses aqui, ó, eu vou passar um esquema. Então, ó,
vou colar o esquema que eu copiei, simples assim. Percebe que ele está dando erro, né? Por que ele está dando erro? Porque agora eu preciso, aqui em cima, ó, em cidade, especificar no generic da nossa função, passar um parâmetro para ela, dizendo qual é que é a tipagem desse up que a gente tem aqui. Qual é a tipagem do esquema que eu estou esperando? Tem que ser um i cidade. Tá? A mesma coisa vai valer aqui embaixo. Ó. Vou dar um Ctrl X, get esquema, e vou passar por parâmetro o up do query, e como generic eu vou passar um i filter. Percebe que agora ó, ele já está reclamando. Por quê? Porque eu tenho limit aqui dentro. Vou comentar o limit. Parou de reclamar. Vou descomentar o limit. Começou a reclamar. Então, era isso aí que eu queria fazer. Eu queria criar um método de validation que ele consiga entregar para nós uma função que, no final das contas, ela consegue forçar o IUP a assumir uma característica específica. Se tu não quiser fazer essa última parte, não tem problema. Não precisa fazer desse lado. Só que é aquela coisa, tu não vai conseguir que quando tu adicionar um campo a mais, por exemplo, no cidade, o TypeScript aqui embaixo, ó, ele reclama para ti. Tu não vai conseguir fazer isso. Então, deixa eu voltar aqui e deixa eu apagar esse limit aqui também. Então, beleza, essa parte da tipagem aqui do nosso validation, tá? Ela tá concluída. Deixa eu voltar aqui para o nosso método de validation. Só que é o seguinte, ainda tem um problema. Que é assim, ó, o nosso schemas aqui, a gente está tratando ele como se ele fosse um objeto. Só que ele não é mais um objeto. Agora ele é uma função. Então, ó, em vez de ser schemas, é get all schemas. Ok? Uma função que retorna todos os esquemas. Beleza. Então, ó, vou passar aqui embaixo. Const, agora sim, schemas vai ser igual a get all schemas. A gente executa o get all schemas. E por parâmetro aqui, ó, a gente só faz assim, ó, esquema, setinha, esquema. Simples assim. Talvez não tenha ficado muito claro. Deixa eu te explicar um pouco melhor. Ou tentar explicar, né? Esse código aqui, ele é um tanto complexo. Eu te disse que ia ficar um pouco complexo aqui essa aula. Mas, no pior dos cenários, tu vai aqui no repositório depois, que eu vou deixar o link, e copia esse código, tá? Mas vai ser importante para ti, tu entender o funcionamento dele. Não precisa quebrar a cabeça, se tu entender, não é o fim do mundo. Né? Eu disse esse curso aqui ele é um curso iniciante, mas aqui eu estou passando uma questão bem avançada de TypeScript, né? Generics e types e não sei o que, um monte de coisa. Então não te desespera desse lado aí se tu não entender tudo que eu estou fazendo aqui. Mas então, o que eu fiz aqui? Criei uma função, um validation, que pro validation a gente precisa passar uma função que vai retornar todos os esquemas. Ó, então o validation vai receber esse get all schemas e por parâmetro no get all schemas ele está passando ó, uma arrow function. O que é essa arrow function aqui? É exatamente essa tipagem que a gente especificou, né? Só que a gente só passa ela desse jeito para que ele consiga retornar todos os esquemas para nós e com isso ele consegue fazer o entries e fazer um for each para cada um dos esquemas que a gente especificou. No final das contas, aqui no create é que ficou a parte mais simples, porque a gente simplesmente vai passar o body e o query aqui, de forma tranquila com as interfaces. Tu lembra quantas linhas de código a gente tinha antes e quantas a gente removeu, conseguiu reduzir com isso? Vamos só fazer um último teste aqui. Deixa eu apagar esse cara, que por enquanto não vai precisar. E deixa eu apagar esse cara aqui também. Vamos só fazer um teste na API, só no Insomnia, para garantir que está funcionando. Clico em Send, ele parou o servidor ali por algum motivo. Vamos startar de novo. Beleza, vamos aqui para o Insomnia agora. Vou pedir para ele enviar. Ok, está funcionando tudo como estava antes. Deixa eu voltar para o Visual Studio Code. Eu sei que foi um trabalho bem difícil aí que a gente fez, né? Foi bastante coisa. Mas olha só que interessante. Aqui é o nosso método da controller de cidades, né? O create. Vamos ver quantas linhas a gente tinha antes e quantas linhas ficou agora. Vou clicar no create. Olha só a montoeira de coisas que a gente tinha. E isso que a gente nem tinha todas as validações, né? A gente tinha 62 linhas e agora a gente ficou com 31 linhas. Ou seja, a gente reduziu metade do tamanho do nosso código.
E cara, talvez tu tenha achado bem complexo, não tenha curtido tanto fazer isso, mas saiba o seguinte, agora que a gente construiu essa função de validação, a gente vai poder utilizar isso em todos os outros métodos sem precisar mais se preocupar em como está implementado esse validation. Por isso que eu disse, se tu quiser ir lá no repositório e copiar esse código só para garantir que vai funcionar, beleza, tá? Tu não precisa realmente saber no detalhe como é que isso aqui funciona. Eu expliquei porque eu gosto de explicar as implementações aqui, as coisas que eu fiz, para deixar a coisa toda, enfim, para explicar e não ficar aquela coisa assim, sabe? Ah, tu só fez ali, mas não explicou como é que foi e tal, e eu queria saber. Então, tá aqui, tá explicado como funciona. Se tu quiser, tu pode passar para a próxima aula, copia o código, não precisa implementar se não quiser, porque eu sei que tá bem complexo. Só que agora que já está implementado, cara, os próximos métodos que a gente for criar aqui, cara, vai ser muito mais simples. Porque a gente só vai precisar fazer um export aqui do validation, do middleware de validation, e passar ele, ó, aqui nas rotas. Inclusive, agora eu acho que eu nem preciso mais ficar quebrando linha nisso aqui. Porque agora, ó, vai ser só duas coisas. Vai ser a rota, vai ser o validador da rota, dos dados da rota, e vai ser aqui, ó, o próprio processamento de dados, né? A função que vai processar, que vai salvar o dado no banco, enfim, assim por diante, né? Eu espero que tenha curtido a aula, mesmo ela sendo tão complexa e tão longa como foi, mas eu acho que valeu a pena, a gente conseguiu fazer essa implementação e para o futuro vai ficar muito, mas muito mais simples a gente aplicar essa validação para o resto da nossa aplicação. Beleza? A gente se vê na próxima aí. Valeu!